Ótimo. Então, pessoal, esses são os nossos professores adjuntos da Universidade de Münster, o Sebastian. Eu já estive lá em umas 5 oportunidades diferentes. E aqui o Willy Tank, da Universidade Erlangen-Nuremberg. Então, eles vão falar um pouquinho de como é a universidade deles e o que eles fazem de pesquisas, né, para vocês e para os nossos professores. Então, na sexta-feira à tarde eu vou ter uma reunião com os professores para prospectar projetos que a gente possa de repente desenvolver em conjunto. A gente acabou atrasando porque entramos às 8h30 na metodologia de instruments e a conversa evoluiu tão boa que às 3h30 da tarde de sexta o pessoal da instruments vem para cá para a gente continuar o nosso bate-papo e busca de um projeto de cooperação. Então, essa é a situação agora. Né? Então, só precisa entender, professor adjunto é quando tu tens, no modelo alemão, um professor da cátedra e ele tem vários pesquisadores em volta. Então, além de fazer pesquisas, eles lecionam. Então, por exemplo, o Willy vai sair correndo daqui às 3h30, ele vai para o hotel, que ele vai ter que fazer algumas aulas online direto para a Alemanha. Ele já fez algumas hoje às 4 da manhã, para vocês terem uma noção de como a vida deles é bem complicada com os professores aqui de um modo geral. Todos eles dois são mestres, né, eles estão fazendo doutorado. Para ser um professor titular, né, aquele da cátedra, depois do doutorado é mais 6 anos, pelo menos. Certo, pessoal? Então, herzlich willkommen. Anfangen. Perfect. I will do this in English for the lack of my Portuguese skills. I'm here to present the University of Münster itself and just a tad bit about what the information systems study program that I did and that I teach to some degree is about. Então, vai apresentar a Universidade de Münster. E o que ele tem feito na área de tecnologia da informação e o que ele também leciona lá, né, dentro da área de Wirtschaft Informatik. A tradução seria informática econômica, ou seja, informática aplicada a negócios. Who am I? I'm a research assistant, meaning I am trying to obtain my doctoral degree in time to be. I did my bachelor and my master in information systems, and I also did some work in consulting at the ISR company, and I'm researching in psychology and how trust in information systems is developing. We don't need to investigate that today, but I will just, from that experience that I had and that I have, tell you about information systems. Tanto a graduação quanto o mestrado são na área de sistemas de informação, mas ele também tem uma experiência na área de consultoria na área de informática, né, de sistemas de informação, e também algumas investigações conjuntas da área de tecnologia da informação com a psicologia, principalmente na questão de entender o usuário. So how did I get here? Because I did some traveling to get here to present this talk to you. And I'm from Europe, I'm from Germany, I'm from Münster. And as you can see, Brazil is a little bit bigger than what Europe is. So and if you move a little bit closer, we will see Germany right in the middle of Europe, and then have Münster at this place at the left-hand side, pretty much in the middle. And this is where I'm from, this is where my university is from. Então, só para vocês entenderem, eu fiz a comparação, o Brasil é maior do que a Europa, né, territorialmente. E aí, bem lá no meio, está a Alemanha e bem à esquerda, aqui assim, contra a Holanda, está a cidade de Münster. Então, para vocês terem uma noção, 40 quilômetros da divisa com os Países Baixos, com a Holanda, e 80 quilômetros de Amsterdã. Foi da onde ele começou o voo dele. Mas foi mais perto de a Holanda do que pegar um voo direto na Alemanha.
Just a very, very little bit about Münster, which you can see on the right-hand side, our old city. We have around 300,000 inhabitants, we have 8 universities, 60,000 students, and it's said to be a young and vibrant city. Fun fact to the city, there are twice as many bikes as people, so there are around 600,000 bikes in the city, and also the crime rate in Münster is quite high. It's not because it's not safe there, but it's not safe for your bike, because so many bikes get stolen that the crime statistics are actually very high. Other than that, safe and very green. Então você explicou um pouquinho, isso aqui é a parte antiga da cidade. Depois ele vai mostrar que a cidade está toda espalhada, a universidade está toda espalhada na cidade, dá uma mistura. 312 mil moradores, vamos pensar no Alto Vale, nós temos esse número de moradores. 8 universidades e faculdades, sendo 60 mil estudantes, então 20% da cidade é estudante. Vai para lá. Fundada em 1713, e o Tratado de Paz entre os luteranos e os católicos foi assinado em 1648, tá? E tem 600 mil cidades, é o dobro da população. A Alemanha, a criminalidade é super baixa, mas no início tem uma tradição. Se tu estiver meio desesperado e achar uma bicicleta sem carregado, ela pode ser usada. E aí, normalmente o pessoal chega, quando chega no lugar, deixa disponível para o próximo utilizar. Eu, quando fui para lá, cada vez que eu fui para lá, eu me arrumava uma bicicleta para um carregado, para me locomover dentro da cidade, porque a cidade é bem plana. About my university, where I'm from, so this is one of the 8 universities or higher education institutions in Münster. It was founded in 1780, and it's one of the largest in Germany, so there are maybe like 5 or 6 who are bigger. 45,000 students, roughly 120 subjects of study, one of them being information systems. 7,300 full-time employees, of that 580 professors, and yeah, the budget is around, let's say, 900 million roughly. Então aqui, fundada em 1780, é uma das maiores da Alemanha, número de estudantes e professores e tudo mais. Tem umas 5, 6 só na frente deles. São 732 mil pessoas trabalhando em tempo integral, sendo 579 professores e 4.871 do staff acadêmico, como eles, que lecionam, fazem pesquisa e tudo mais. Né? E 1.845 técnicos administrativos, que seria a melhor comparação para nós. Com 44 mil estudantes, né, sendo que se formaram 7.652 mil indivíduos, em 2022. 15 faculdades, 120 diferentes objetos de estudo, então 280 graus, né? Tem informática, daí tem assim, bacharelado em informática, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Esse número dá mais que o dobro. Só, não sei se eu posso falar. Esses 20% da população é da região que vem estudar lá ou é a população local? Das dieser 60.000 Studenten sind in der Region oder kommt die ganze Deutschland und gerne Land zum Studieren? Das ganze Land. Die meisten kommen natürlich aus der Region, aber grundsätzlich aus ganz Deutschland und der Welt. Also es gibt ja auch internationale Studien. Então, tem uma metade da região, do estado ali da Nova Westfália, e mais vem de diferentes lugares da própria Alemanha, e eles também têm programas internacionais muito fortes, o pessoal vai fazer mestrado e doutorado lá. E graduação também. Last one about the city, about the university combined growth. The university is spread all over the city. There are buildings everywhere. We have medicine on the bottom left corner.
we have my campus at the very top right. You can't even see it's actually cut out. We have the castle in the middle, and we have buildings everywhere. So it's pretty much everywhere you walk in Münster, which is a very old historic town. You can probably point at 10 buildings, and 2 of them are from the university. So yeah, it's everywhere. It's spread all around the city. Então existe uma mistura entre a cidade e a universidade, sendo 240 prédios, cada um que está coloridinho ali é um prédio da universidade. E daí são diferentes campos e eles estão organizados mais ou menos por temática. Então tem um central clínico aqui, é a área da medicina. Então, para vocês terem uma noção, o Dr. Ariano Fogelbach, aqui de Rio do Sul, foi fazer uma especialização lá, descobri essa semana. E um dos pontos mais importantes, além do Leonardo Campos, lá em cima, que é da área de informática e da área de ciências sociais aplicadas, é o chimoso ali, que é o castelo da universidade onde está a reitoria. Então, lá eu já visitei, inclusive, tive a oportunidade daquela formação de entrega de diploma para o pessoal que terminou o doutorado, onde, por tradição, o reitor chegou de bicicleta. Um caminho bem realista, pedalando, todos os acadêmicos de bicicleta, nada de carro. Okay, enough about Münster, enough about the university. Let's try to talk about information systems, about studying. Agora falando sobre a questão da TI, estudo na área de informática. There are some stereotypes to what an information systems student is. They say, okay, they sit in front of a laptop all day, they eat pizza, and basically to live they need pizza, coffee, Wi-Fi, and some kind of electronic connection. Obviously they solve all computer-related problems for the family. However, there is a bit more to that, although there are kernels of truth here. Information systems is more than just eating pizza and having Wi-Fi, and we will explore that in just a second. Ele colocou o seguinte, né, que o estereótipo nosso da TI é passar o dia inteiro no computador, né, não fala com ninguém, espera para falar pelo computador, consome pizza, precisa de eletricidade para o computador, café e Wi-Fi para poder sobreviver. Né, e, obviamente, corrigir todos os problemas de tecnologia dos seus familiares. Você deve ter passado por isso. And the reason that we have this domain of information systems is that we need something to connect these two bubbles. We have economics on the one side, we have computer science on the other side. And if they talk to each other, they usually don't understand each other. It's like when you speak Portuguese to me, I need a translator, I need Fabio. And we have this domain of information systems in the middle that's able to connect these two perspectives on how we understand IT projects. And I will give you an example in just a second after Fabio translates it. Então é o seguinte, existe um lado o ramo dos negócios e o ramo da informática. Por muito tempo isso foi separado. Né? Então um não entendia as demandas do outro. E aí a área de sistemas de informação, ou Wirtschaft informática para negócios, veio para resolver essa situação, ou seja, desenvolvimento de sistemas de informações com foco nos negócios, na economia de um modo geral. When someone is doing an IT project, they are doing it with multiple people involved. And I would like to explore with you how these different people view such a project. Então, aqui as diferentes perspectivas que o pessoal da área de negócios começa dizendo o que eles precisam. Detalhe, então tem certeza do que eles querem. Quer um balanço e ele já descreveu que tem um balanço em 3 níveis. The very first thing is how the customer explained it. And a customer in this case wants just a swing on a road with 3 steps in it. That's what the customer explained. The next thing is what the project manager understood, and he understood. Okay, I just need one swing with one piece instead of 3. Exato. É o que o analista de sistemas
disse que precisava. The next person involved is the architect. And the architect designed it with a hole of the tree in the middle because he thinks it looks fancy. Então o arquiteto do software, né, o engenheiro de software vai dizer, olha, tem que cortar a árvore de tecidos à disposição para o balanço poder funcionar. Next thing we have what the developer did. And the developer just took a rope, made it around the tree and put a stick on it, and that's what he did. O programador vai fazer o quê? O mais rápido possível, que for o mais simples. No caso, ele amarrou uma corda no meio da árvore e colocou o balanço no chão. Next one we have what the consultant sold, and he sold a pretty chair on the street. Exato. Então aí tu tens também o consultor de negócios. Já expliquei para a turma do segundo ano o que é o consultor de negócios, que é aquele cara que ajuda a implantar os sistemas. Ele vai mostrar que para fazer o balanço tinha que ter um estofamento, etc. e tal, né, para que fosse mais confortável para o usuário. And then we have how the document was documented, which is empty because no one documented it. Daí é a parte de documentação que foi feita, né? O pessoal sempre esquece de fazer a documentação. Tá vazio. And lastly, how the customer was built, and the customer was built an entire roller coaster. E assim como é que foi cobrado do cliente. Né? Um preço super alto, como se estivesse construindo uma montanha russa. And the customer actually needed that swing on a rope. Então, aquilo que o cliente realmente precisava, a coisa mais simples possível, né? Que era um balanço, sem utilizar o pneu e uma cordinha. Né? So we have 8 perspectives on just a single IT project, and we need someone to combine them, and that is what information systems does. Então, essas 8 perspectivas elas têm que ser combinadas no papel do pessoal da área de informática para negócio de informática econômica. I don't have sound, right? Probably. Do I have sound? If you need it, we can use it here. It would be great. I can do it without, but it would be better. Let's skip the video. I don't necessarily need it. Okay. And I will do another example. That's fine. So, what's very important in our domain is data. We work with data, we look at data, we try to explore what insights data give us. However, to this data where there's a lot of potential, there's a lot of bad things as well. And this is what I would like to explore with you in this example. E aí é o seguinte, então, trazendo esse exemplo, ele vai fazer a pergunta para vocês que empresa essa representa, e é o seguinte, o principal é que você tem dados, né? Mas além de ter os dados, o que você vai fazer com esses dados? Que tipo de análise e que tipos de cuidados você precisa ter com os seus dados, inclusive a nossa lei geral de proteção de dados, pessoa até vigor. Does anyone of you know this company, the logo? Alguém conhece essa logomarca? Target. Target, yeah. It's for those of you who don't know it, it's a big retail company. Do you have a Brazilian comparison to Target? Yes, Target, the Walmart, they have 2 names here. Forte Atacadista and Big Supermarket. Yeah. So Target, big supermarket, Walmart, pretty much the same. Okay, so what they did is they used customer cards to get loyalty points, to get customer rewards for it. And they use, you have to scan your card, get points for it, and they basically track what products you have bought. And they use these products to target advertisement. That is what they did. Então ele está explicando que é uma rede enorme de supermercados, que ela tem várias marcas, Target e Walmart. Aqui no Brasil são deles o supermercado Big e o Forte Atacadista. A gente ia ter, mas durante a pandemia pararam o projeto, a gente sabe se vai ter o Forte Atacadista específico. E eles trabalham muito com essa análise de dados. You might know that from Google. If you Google something and 5 minutes later you get advertisements for it on the internet. É muito fácil você achar essas informações aí. So what's the bad thing about that? Well, there was one scenario where a family got advertisements for pregnancy items like strollers for kids, like diapers. However, the husband was like, my wife can't be pregnant, that's not possible.
I'm very aroused, I'm very, that can't be happening. Why are you sending us this advertisement? And they excuse themselves, I was we're so sorry. However, it turned out they, not the wife was pregnant, but his daughter who was using this card, and she was getting this advertisement. But she was not buying any products like pregnancy tests, for instance, but she was instead buying just normal products from which Target in their data deduced that she was pregnant just from the items she bought, which, can be quite frightful. Então ele está falando o seguinte, há sempre vai haver desvios dessas informações. Então, por exemplo, a mulher que está grávida vai precisar de fralda, de carrinho de neném, essas outras coisas todas, né? Quem já foi pai já sabe a trabalheira que dá isso aí. E só que não vai ser ela que vai fazer as compras. Vai ser o marido, vai ser a filha, né, mais velha, que vai fazer as compras, aí você tem um desvio de informação. Então seria que essa imagem instiga a pessoa que está nesse tipo de situação a ir nesse tipo de loja, nesse tipo de local? Você está isso? Não, ele está colocando o seguinte, que como são coisas para grávida, tu pega a pessoa errada e liga ao perfil errado da pessoa. Então pega, por exemplo, vamos colocar, tua mãe estivesse grávida e tu fosse lá usar o cartão para pagar as coisas. Seria no teu perfil que tu estava grávida. Mas não é? Que é a sua mãe, ou de repente uma parente sua. Entendeu? Então, até mesmo o homem, mas vai aparecer, o Christian tem neném novinho em casa. Então, no cartão dele vai aparecer que características de grávida no perfil do Christian. And if we look at this, what we can know just from what people bought in the supermarket, and you are all using WhatsApp, you are using Instagram, you are using TikTok, whatever, you are Googling every day. Just imagine what these companies can deduce from this data you're providing them at this moment. That can be quite scary, actually. Isso. E aí é o seguinte, eles fazem combinação com todas as outras redes sociais para te fazer propostas de coisas que eles têm disponíveis para você comprar. De recomendação, né? Exatamente. Sistema de recomendação, sistema de ads. Exatamente. O ads é o de anúncios. And that is why information systems or studying information systems actually has also, besides this economic aspect, something of an ethical side where you need someone to actually understand how data can be used. This is where we are researching to understand how data is not used in some kind of bias and some kind of malfunction, which is why we are researching this topic as well. Isso dessa área, esse é dos tópicos de pesquisa que eles têm trabalhado. Right. How can I sum this up? What can I give you on your way? Information systems is very important for connecting these fields of economics, connecting computer science. So you're very much positioned in the middle, where you're very, very well suited for the next centuries to come. Next years to come. Let's not talk about centuries, but at the same time you have these responsibilities for ethical considerations, for sociological consequences, and we do eat pizza, we do drink a lot of coffee, but we also consider very interesting topics in our studies that I at least find very interesting, and I hope you do too. Isso, então ele coloca que a área de estudos, mas que você também tem que considerar outros aspectos, a não ser só a tecnologia, como a questão ética, a questão sociológica do uso dessas tecnologias. E é um campo maravilhoso para você continuar desenvolvendo. Questions? Alguém tem pergunta? Já acabou a apresentação? Essa primeira parte, sim, bem rápida. Tá. Não, e depois eu quero perguntar. Não, pode fazer a pergunta já. Não, por causa que ele vai provavelmente explicar, senão Não, a
A dele acabou, vem a próxima. Tá. Como que a gente pode confiar em empresas grandes como o Facebook ou o Twitter com relação a esse negócio que eles têm todos os dados possíveis da gente, né? Eles têm basicamente nossa vida toda resumida na rede social deles. Como que a gente pode estar confiando nessas empresas? Acho que tem muito esse negócio. Tem o documentário que fala, o Dilema das Redes, que fala sobre isso. Então, não sei, como que a gente pode confiar nessas empresas grandes? Ask how we can trust in this company like Facebook, because they have a lot of data on image from us, and then we don't know what they make with our data. The question is? How we can trust in this company? How we can do make for our security? You shouldn't trust them, first off. So you shouldn't trust these companies. Their goal is to generate money with you. You are their product. Facebook is not the product of Facebook. You are the product of Facebook. They are selling to advertisers. So no, don't trust them, first off. Ele assim, não tem outra escolha, você acaba tendo que confiar, mas tem que entender que cuidar com o que você coloca lá, porque você é o produto, não é o Facebook. Você é o produto que o Facebook vende. What you can do is O que você pode fazer para se proteger? you can so what Europe did, Europe implemented laws for data privacy, and that is pretty much the only way to actually tackle these companies, because they will continue doing what they do and make you and use you in your personal data unless you stop them from a perspective of legalization. E daí é o seguinte, todos os países, principalmente a União Europeia, criou leis de proteção desses dados, né, para que não fosse assim, com uso indiscriminado. E eles têm, obviamente, a questão de auditoria em cima disso, para verificar, assim como foi instituída a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa é bem mais suave do que a Europa está implementando lá. E também uma outra coisa, que ele não falou, mas é o seguinte, se tu procurar as redes sociais dos europeus, tem bem menos foto e bem menos informação do que as nossas. Então, o LinkedIn para negócio, beleza, onde você estudou, etc, então, o teu currículo. Mas a nossa aqui, na prática, Arthur, qualquer bandido que quiser te investigar para saber quando que ele deve assaltar a tua casa, vai estar lá. Então, eu mesmo briguei muitas vezes com a minha esposa. Ela diz assim, saindo para ir a tal lugar. Você não coloca isso, você sabe por que não coloca isso? É porque qualquer bandido vai saber, tu está saindo, vai ficar 2, 3 dias fora. É um convite para alguém lá assaltar a tua casa, por exemplo. Ou dizendo, indo para a cidade tal. O cara vai saber, não, esse é o caminho, vou lá, vou sequestrar a pessoa. Não cheguei ainda no padrão de ser sequestrado ou assaltado, né, que o professor normalmente diz, é professor, e deixa passar mais fácil. Mas, o pessoal lá é igual, né? Mas é uma coisa que as pessoas têm que cuidar. E quando acontece muitos casos de assalto, sequestro, etc., as pessoas estão sendo monitoradas pelas redes sociais. A exposição é extrema, né? Tem pais que criam o perfil dos filhos, bebês. Tem a possibilidade de software de comunicação que nem o WhatsApp, de ocorrer um vazamento de dados, ou, por exemplo, do WhatsApp ser craqueado e outras pessoas terem acesso além do conhecimento do produtor e assim a gente ser manipulado? He asked me if, for example, WhatsApp. It's possible a hacker goes to your data to use your data for change information with other people and get more data. For WhatsApp in particular, that is not possible, because WhatsApp is very good in their security protocols.
However, for pretty much every other software, well, you do not have a device because WhatsApp is on your smartphone and you have this in your hand. But every other service that is accessible online where you log in, for instance, Facebook, Instagram, and your password gets stolen, that is certainly possible. That is impersonification, so that someone else is trying to be you and impersonating you. So, sadly, yes. Ele falou que o Facebook, o WhatsApp é um dos que mais tem segurança, principalmente porque o login e tudo mais está acontecendo no teu computador ou na tua mão aqui, certo? Então ele teria quase que dominar o teu celular. Outras que você vai usar login e senha sempre é mais fácil de hackear, tá? Mas existe, para vocês terem uma noção, casos que daí você usa a engenharia social. Você pega a foto de alguém, fala com o familiar, normalmente mais velho dessa família, e pede dinheiro. Então, 2 casos concretos que eu sou me relatar. A minha sogra só não mandou dinheiro para a pessoa, porque a pessoa roubou a foto do meu cunhado, filho dela, colocou um outro número e disse: mãe, acabei de trocar, eu peguei esse número novo aqui. Preciso de R$1.500 porque eu estou viajando para tal lugar. Sabia para onde eu tinha que viajar. E só que ela barbeirou no aplicativo do banco dela. Porque se ela tivesse conseguido completar, isso que ela foi lá falar com a vizinha, a vizinha daí disse: olha, está meio estranha essa conversa aqui. Né? E aí, por sorte, o meu cunhado ligou entre e-mail e disse: mãe, olha, eu vou chegar para almoçar. Ela: tá, mas tu não pediu dinheiro aqui que o teu carro quebrou? Eu disse: não pedi nada. Daí na hora me avisaram, a gente avisou a polícia. Agora tem um outro professor amigo meu que o filho está construindo a casa e ele disse: pai, olha, eu estourei o limite de Pix. Tu podes pagar a loja tal que eu comprei R$2.500? Ele: posso, filho. Ele ligou para o pessoal do banco para tirar o dinheiro da aplicação e ele transferiu. Daí ele pegou o recibo, mandou pro cara lá, que estava fingindo ser o filho dele. Fim de semana: filho, deu certo lá, veio material. Que material, pai? Não, tu não me pediu R$2.500 para sabe? Quando ele foi ver, daí já era tarde demais, comunicar a polícia e tudo mais. E já era tarde demais, não tinha mais o que fazer. Die Gesellen von WhatsApp hier in Brasilien, die nutzen die Sozialingenieure. Sie nehmen die Foto von Facebook zum Beispiel und dann nicht eine Nummer, eine neue Nummer in WhatsApp und dann tauchen mit den Eltern und: Vater oder Mutter, ich will ein bisschen Geld zum etwas machen. Das passiert mit meiner Schwiegermutter und meinem Schwiegerbruder und sie war in die Homebanking, aber es funktioniert nicht. Dann sie fragt die Nachbarin: helft mir, ich muss das 1.500 Reals zu meinem Sohn schicken. Ich dachte, was sind das nicht da? Und dann plötzlich mein Schwiegerbruder hat angerufen: Mutter, ich bin gleich wieder zu Hause, bitte mache Mittagessen. Dein Auto ist nicht kaputt? Nein. Und dann sie hat zum Polizei gerufen. Aber dann plötzlich hat sie getäuscht. Ein anderer alter Professor von mir, die ist schon in Rente, der Sohn baut ein Haus und er hat bekommen: Vater, ich brauche 2.500 Reals zum Geschäft, so dieses Fliesen. Ich habe gekauft und ich habe kein Geld heute. Ich bezahle dir nächste Woche. Ich habe alles gemacht und am Wochenende soll das Fließen kommen, alles wird gefließt. Du hast mir geschrieben, 2.500 Reals. Schon weg. Dann sie war in der Polizeistation, aber er hat gesagt, die Nummer ist schon
gestor. Dann ist kein Geld mehr zu Spitze des Eisbergs. Ja. Então eu expliquei a mesma coisa que eu expliquei para vocês, agora em alemão para ele, e ele disse assim, isso é só a ponta do iceberg. Mais alguma pergunta, pessoal? Falando em redes sociais, no golpe, de WhatsApp, essas coisas, quais são as redes sociais mais comuns que são usadas na Alemanha? Também costumam usar bastante o WhatsApp ou é mais Facebook, Instagram? Sie fragen sich, welche sind die am meisten genutzte die sozialen Medien, Facebook, LinkedIn, welche sind die meisten die Leute Von hier oder? Ja, in Europa in general. Das ist wissen. Das weiß ich. I think for the people older than 30, it would be Facebook. For between 20 and 30, it would be Instagram. And below 18, it's probably TikTok already. Yeah. Então é o seguinte, acima dos 35, Facebook, dos 25 aos 35, dos 20 e poucos aos 35, Instagram, né? E a galerinha mais nova ali dos 16, 18, ali, os teenagers, como ele colocou, é a turma do TikTok. WhatsApp não. WhatsApp is obviously WhatsApp as well for communication, but that's social media. It's also social media. Okay, yeah, I'm with you. But WhatsApp as a messenger. Usa também o WhatsApp para troca de mensagens, mas é sempre com foco ou família ou negócio. That's right. O WhatsApp é só para família ou... Não, para negócio. Eu estou me comunicando com eles pelo WhatsApp, mas é um sistema de comunicação breve. Vou chegar aí tantos minutos para reunião tal, certo? Ok. Então, vou pedir uma salva de palmas para o Sebastian.